Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estamos hoje no capítulo 44 do livro Nosso Lar e é intitulado As Trevas. Isso porque o André Luiz ouviu sobre as trevas no discurso do governador, ficou curioso e hoje ele vai tirar essa curiosidade com o Lísias. Mas antes, só rememorando, né, depois da palestra do governador, o bate-papo continuou. A gente conheceu na semana passada o ministro Benevenuto, que contou como é que estava a situação na Polônia, no contexto da Segunda Guerra Mundial. E no começo desse capítulo, ainda nessa reunião de amigos, o André comenta que o Lísias fez uma pequena apresentação tocando cítara lindamente. E o André sentiu um júbilo tão grande, ele falou que é como se estivéssemos em pleno paraíso. E depois, sozinho com Lísias de novo, ele comentou sobre isso, sobre essa alegria que ele sentiu que ele não conseguia nem explicar, de tão boa que era a sensação. E o Lísias comenta: realmente é assim mesmo. Quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. Atenção, porque o título do capítulo é As Trevas, e isso tem a ver com sintonia. E é legal esse começo do capítulo, quando o André fala dessa emoção, dessa alegria que ele sentiu nessa reunião de pessoas interessadas no mesmo propósito do bem e ainda ouvindo música, né? E é interessante que isso também é sintonia, como o Lísias vai explicar agora. Então, que a gente consiga fazer esse paralelo. Repetindo então o que o Ulisses falou, quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se congregam no círculo de determinada atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral, que isso é o que a gente chama de egrégora, né? Que é uma união de pensamentos que acaba criando um determinado ambiente. E essa egrégora, essa forma pensamento coletiva, vamos dizer assim, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Depende dos pensamentos, né, e das atitudes que estão alimentando esse momento, esse contexto. E aí ele diz: é por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, sofrer-lhe-á dano. Então, mais uma vez, falando aqui, repetindo, porque assim, né? Repete, 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 uma hora a gente internaliza e começa a praticar isso. Problema da sintonia. Escolhas que fazemos todos os dias sobre o que pensamos, sobre como agimos, sobre como nos sentimos. Todos os dias temos uma nova oportunidade de repensar nossas atitudes, de decidir fazer diferente, decidir dar uma chacoalhada na tristeza, né? Colocar uma palestra, colocar uma música que nos engrandece, dançar, cantar e escolher sair de determinados movimentos que nos levam para baixo e aos poucos vão nos levando cada vez mais para baixo. Então, esse convite aqui para nos sentirmos bem, e isso também, além da nossa própria forma de pensamento, né, que a gente alimenta, das convivências que nós temos. Esse é um ponto muito importante também, dentro do possível, né, dentro das nossas escolhas, lembrando que quando ele fala aqui dos nossos relacionamentos, do ambiente com o qual nós convivemos, né, com o tipo de energia que a gente troca, nós não estamos dizendo, e ele não está dizendo aqui, que nós não podemos atuar em ambientes pesados, em ambientes de sofrimento. Pelo contrário, se nós estamos preparados, se nós estamos bem com a nossa energia, nós podemos e devemos auxiliar ambientes que não estejam com essa vibração, até mesmo dentro dos nossos próprios lares. Se estamos em um ambiente de desequilíbrio e nós sentimos, tipo, até desamparados, assim, né? Poxa, parece que eu tô sozinho nessa luta. Não se esqueça que nós podemos ser como uma vela e quanto mais a gente alimenta essa vela, a gente começa a virar uma chama maior e começamos a efetivamente contribuir com o ambiente do nosso lar, ou o ambiente do trabalho, ou até mesmo
Se a gente vai fazer, por exemplo, visitas em prisões, visitas em hospitais, por exemplo, doentes terminais. O mais importante é nós nos fortalecermos para que não sejamos contaminados, né, com a tristeza, com a angústia, com a raiva, com o ódio, e pelo contrário, que a gente consiga contribuir com a nossa alegria, contribuir com uma visão do bem e do belo, né? E isso é um trabalho longo. Bom, mas voltemos, né? Voltemos aqui para as falas do Lísias. Tem razão, o André falou. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos. Olha ele falando aqui da nossa convivência dentro de casa. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara da ventura celeste. E se permanecermos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. E ao falar disso, ao falar do inferno vivo, eu não vou nem repetir mais, né, que eu já falei um pouco sobre o ambiente doméstico, como é que a gente pode agir, mas quando ele falou disso, estar vivendo, né, numa situação muito desafiadora, que lembrou ele inferno, ele lembrou das palavras do governador, quando ele se referiu às trevas. E aí ele aproveitou essa oportunidade com Ulisses e perguntou sobre isso, né, o que seria. E aí Ulisses explica, chamamos trevas às regiões mais inferiores que conhecemos. Porque até então, Ulisses só tinha ouvido falar do umbral, que foi por onde ele estagnou aí por alguns anos, né? Estagiou por alguns anos, e ele achava que eram as colônias e o umbral era o ambiente de sofrimento criado pela mente e tudo mais. E aí continua o Ulisses dando um exemplo bem interessante sobre os tipos de criaturas, né, os tipos de espíritos. Considere as criaturas como itinerantes na vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada. São espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. E como Lísias comenta, é a minoria. Então, tem como um espírito passar pelas encarnações e ir acertando sempre tomando o caminho que está em sintonia com as leis divinas? Tem, afinal nós temos o livre-arbítrio. Mas é mais difícil. É mais difícil e acredito que nós aí estejamos nesse bolo que ele vai citar agora. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Como assim recapitulando experiências? Batendo na mesma tecla do erro. Erra, aí vai para o mundo espiritual, se prepara, volta, erra, vai para o mundo espiritual e fica num ciclo que é difícil de vencer. Mas, por exemplo, nós que estamos escutando isso daqui, temos mais alimento para nos fortalecermos e optarmos por acertar. Como eu falei lá, a decisão de cada dia, né? De fazer diferente. Bom, os primeiros, aqueles espíritos nobres que buscam sempre o caminho certo, seguem por linhas retas, disse Ulisses. E os outros resolvem fazer caminhos bem tortuosos, né? Muitas curvas no caminho. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes, de inúmeros problemas, desafios, enfim. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés, ou seja, as dificuldades são plantadas por nós mesmos, que isso fique bastante claro, né? Cada vez mais. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral, como foi o André, né? Vários vacilos aí durante a vida, morreu e ainda ficou muito tempo sem o despertamento, precisou de um tempo, precisou se desarmar do orgulho, né? Dos paradigmas que ele tinha, precisou abrir o coração e foi resgatado. E claro que ele ainda tem uma jornada, né? Ele ainda vai precisar voltar, ainda vai vivenciar, até no mundo espiritual, algumas experiênciazinhas desafiadoras que vamos acompanhar aqui. Tá chegando o final do livro. E por último, Ulisses falou de dois tipos, né? Os que seguem em linha reta, esses que ficam por caminhos tortuosos e acabam indo parar no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Ele está falando de erros maiores, né? Ele está falando de um mal maior, ele está falando da perversidade. E o André
Fica curioso quando ele fala sobre isso de cair fundo no abismo, né? Será que esses erros acontecem somente na Terra? Essa é a pergunta que o André faz para o Lísias. Entretanto, Lísias, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis à precipitação no despenhadeiro? Ou seja, faz sentido essa dúvida do André, né? Porque quando a gente desencarna, abre-se uma visão, né? A gente vê que tem o outro lado da vida, considerando os que já despertaram, os que já entenderam isso, né? E aí você tem toda uma verdade, né? Você tem um esclarecimento, você pode estar rodeado de pessoas que te inibem, que te coíbem de errar facilmente. Então ele achou que esses erros grotescos aconteciam aqui na Terra. E o Lísias primeiro elogia, né? Sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Ou seja, só espírito puro que não cai. Jesus não tem chance. Temos o exemplo do livro Renúncia, né, que é Alcione, que era um espírito que estava em lugares muito elevados, optou por reencarnar por causa de um amor que ela tinha aqui na Terra, até avisaram para ela, tem certeza que você quer ir para lá? Porque assim, ela tinha chance de cair. Isso encarnada. Agora vamos falar do contexto desencarnado, que é o que o André está comentando. Quanto mais é elevado o ambiente que você está, mais difícil de acontecer as quedas, porque você está envolto de pessoas que estimulam. Isso aqui que a gente está vivenciando agora com o André. Porém, nós trazemos desafios internos muito grandes. Então, o que ele está falando é, pode sim acontecer essa queda, mesmo quem está, por exemplo, lá em nosso lar ou até em ambientes mais elevados. Porém, como a visão está mais esclarecida, a culpa é maior. Então veja que se o André tivesse lá ainda no umbral e fosse visitar o lar terreno e fizesse e acontecesse, é um erro, é um tipo de culpa, né? Ele está obsediando o lar, por exemplo. Estando em nosso lar, se ele opta por fazer isso, se ele sente raiva e vai lá no ambiente terreno, enfim, como vamos acompanhar mais para frente, ver que a mulher dele já está com o outro, ele pode, com o livre-arbítrio, tomar decisões ruins, mas a culpa vai ser maior por causa do esclarecimento que ele já está tendo em nosso lar. É isso que ele está explicando aqui. E é claro que quando você já está em ambientes mais inferiores, fica mais fácil errar, porque afinal a visão ainda não está aberta para o esclarecimento. E, inclusive, é o que o Lísias vai comentar aqui. Entretanto, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno, ou seja, já desencarnado. O ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior, figurava-se-me antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação, que é o que a gente está comentando agora, né? Acabei de dar um exemplo, né? Por exemplo, da Alcione e de espíritos que estão em colônias e que, assim, eles estão envoltos em situações muito boas. Por que errar? Aí o Ulisses dá um exemplo daqui na Terra. O problema da tentação é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambientes divinos, conhecimento da verdade e auxílio superior. Porém, não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Ali, aliás, muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Por exemplo, quantos erros ocorrem dentro de ambientes religiosos. Não faltam na Terra paisagens e expressões essencialmente divinas. Porém, quantos de nós, com tanta coisa, tantos exemplos bons, ainda escolhemos errar? Esse é o exemplo que ele dá aqui, acho que faz muito sentido, né, na nossa cabeça. E aí o André fica curioso, mais um pouquinho curioso, né, com relação ao local. Pode você, Lísias, me dar uma ideia da localização dessas zonas das trevas? Que ele fala, o umbral está ligado à mente humana, que foi o que ele entendeu, que a gente comentou também, né? Que o umbral é formado por consciências que vibram igual e que fica aqui, né? Tanto é entre a superfície da Terra, quanto, se a gente for pensar mais para cima, ambientes que estão, vamos dizer assim, quase interconectados com colônias baixas, como é o nosso lar, né? Mas aí a gente está falando de uma gradação. O Lísias vai explicar aqui para gente como seria o contexto das trevas dentro dessa gradação. Ele comenta assim:
Há esferas de vida em toda parte. Em tudo há energias viventes e cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem na superfície do globo para cima, esquecendo do nível para baixo, ou seja, dentro da Terra. A vida, contudo, palpita nas profundezas dos mares e no âmago da terra. Há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. Está falando da gravidade, né, que nos atrai. A Terra não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É organização viva, possuidora de certas leis que nos escravizarão ou libertarão segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Então veja que perfeição. Por isso que a gente fala que a lei divina, ela não é só física, ela não é só moral, ela é ambas. São as leis físicas e leis morais que fazem parte da mesma lei divina. Então até mesmo o funcionamento do planeta Terra, com a ideia de gravidade, a ideia de puxar mais para baixo o que é mais denso, faz sentido. Então ele está falando que as trevas ficam abaixo da superfície e que não tenhamos dúvida, existe vida lá. Esse tipo de vida das criaturas que optam por esse mal extremo. Para finalizar, ele diz: como acontece a nós outros, que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Vejam, mais uma vez, né, que quando a gente fala em culpa, em condenação, a gente não está falando de um tribunal divino que vai dizer você errou, você vai para cima, ou, aliás, você acertou, você vai para cima, você errou, você vai para baixo. Não, faz parte de uma lei. A nossa consciência que vai nos culpar, que vai nos julgar, ou seja, nós mesmos nos julgamos, e pela lei divina, por essa lei natural que rege tudo e todos, nós seremos atraídos a regiões tão inferiores quanto inferior for a nossa vibração. Tanto inferior quanto ruins forem as obras que a gente cultivar. Você sabe, como médico humano, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo, para onde ir. Hoje, porém, e falando hoje, ele está falando agora que você está desencarnado, você reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Ele está falando da mente. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará, ou seja, vai nublar, né? vai dificultar, vai embaçar o sentido divino da direção. Não será demais, portanto, que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Assim termina o capítulo, e que fique para nós uma reflexão importante. Como está o direcionamento dos nossos passos? Para onde estamos escolhendo ir? Que tipo de sentimentos estamos cultivando? Além disso, sabendo da existência das trevas, para quem não sabia, sabendo, com base no que a gente já falou antes, que o mal é uma doença, mas que a própria Terra, né, empurrando para baixo, os processos reencarnatórios curam, a doença cura, o mal se transforma em bem, que nós possamos agir contra o mal por meio das preces. Então, lembrando, toda vez que a gente vir situações desafiadoras na televisão, por exemplo, ou até mesmo presencialmente, que nós possamos vibrar. O André Luiz mesmo, acho que no livro Agenda Cristã, ele comenta: o mal não merece comentário em tempo algum. Então, ao invés de ficar comentando, exaltando, dando detalhes, que a gente possa simplesmente vibrar. E que possamos hoje fazer um direcionamento especial das nossas vibrações para a todos aqueles espíritos que sofrem nos ambientes mais perversos, que sofrem nas trevas, e quando a gente fala que sofrem, é porque eles sofrem, mesmo não tendo a consciência, mesmo por vibração, por perversidade, escolhendo estar nessas regiões, eles um dia perceberão que isso é um tipo de sofrimento. Que a gente possa direcionar energias para que esses espíritos tenham tédio do mal, se libertem, escolham diferente, que por meio das encarnações eles possam tomar decisões diferentes e que essas nossas vibrações também ajudem a desconectar a ligação que existe das trevas com nós encarnados, porque afinal o nosso pensamento atrai
E nós podemos estar conectados às vibrações de esferas superiores, às vibrações do umbral ou às vibrações de quem está nas trevas. Então, que possamos cuidar de nossos sentimentos e nossos pensamentos e que possamos emitir essas vibrações em benefício de todos aqueles que ainda escolhem fazer muitas curvas ao invés de seguir em linha reta. Até o próximo capítulo. Fiquem com Deus.